Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que esteja bem de saúde. Nós também melhor agora, estamos a falar consigo, não é? Entramos na sua casa para a gente conversar um bocado sobre o Islã. Hoje temos um tema crucial, este tema que fala da mente humana. As aulas doutrinárias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que a mente é a source do ser humano. Quer conhecer um ser humano, tem que ser através da mente. Quer conhecer o ser humano, se bate bem, não bate bem, entre aspas, também é através da mente. Então, esta mente é um produto, é um fenômeno muito importante no ser humano. E para termos um bom muçulmano, a educação, tudo parte da mente. Desta forma que nós vamos trazer aqui, mas antes de nosso convidado começar já a explanar com qualidades este tema, gostaríamos de lembrar assim que subscreva-se ao nosso canal, dê mais likes, comente, dê algumas perguntas, aquilo que for necessário. Então, se nós recebermos as suas perguntas, certeza absoluta faremos chegar a quem de direito e vai te dar a resposta que te irá satisfazer. Agora, sobre a mente, nós convidamos o Maulana Ali como nosso convidado residente, que ele vai explanar a mente humana no Islã. O que é esta mente humana? Como é que funciona esta mente? Como controlar esta mente? Também temos uma outra pergunta: como a pessoa deve usar a sua mente para um bom caminho? É por aí, como é que esta mente é? Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que nos concedeu e nos tem concedido continuamente. Em seguida, enviar mesmo saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado com uma misericórdia para toda a humanidade. Indo para a questão, primeiro dizer que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou o homem por várias dádivas. Por exemplo, a visão é uma das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Os pés com que nós andamos são dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Até a audição também é dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive também esta mente que estamos a falar aqui também constitui como uma das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, assim sendo, apenas de realçar que, afinal de contas, apesar de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos agraciado com essas dádivas, mas eu considero que a mente é uma das dádivas mais importantes que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao ser humano. De que ponto? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, nos vários versículos sagrados do Corão, quando ele detalha uma história, no final daquela história, Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção às pessoas dizendo: Afala tatafakkarun, será que vocês não meditam? Afala taqilun, será que vocês não compreendem? Então, com isto, chego à conclusão que o pensar, usar a sua mente, a faculdade de raciocínio, é uma das dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao ser humano. Ao ser humano, uma das dádivas agraciadas ao ser humano. Agora, como funciona esta mente? Na verdade, se nós formos a ver, uma das coisas que levarão muita gente para o inferno é devido à mente, da maneira como você vai usar a sua mente. Se nós formos a ver no Surat Asr, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz o Al-Asr, que na verdade o ser humano está numa grande perdição. Innal insana fi khusr. Pelo tempo, o ser humano está numa grande perdição. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Excepto aquelas pessoas que creem e praticam boas ações. Então aqui temos a resposta. Usamos a nossa mente na prática de boas obras. Se nós usarmos ao contrário, então estaremos a conduzir a nós próprios para o inferno. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando diz sobre o motivo daquelas pessoas que estarão no inferno, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, que na verdade temos conduzido muitos gênios e muitos seres humanos para o inferno. Qual é o motivo? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, porque essas pessoas têm um coração, mas eles não meditam. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, eles têm visão, mas eles não enxergam nada. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, eles têm ouvido, mas eles não ouvem nada. Então, esse tipo de pessoa que não usa a sua mente, que não usa a sua visão,
que não usa a sua audição de uma maneira apropriada, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Ulaika kal an'am. Então, essa pessoa assemelha-se a um rebanho. Bal hum adallu, até pior que rebanho. Então, devemos usar a nossa mente para a prática de boas obras. Mas quando fala de usar a mente, para si, o que é usar bem a mente? Usar a mente, nós temos uma função que é a função teórica e temos uma função que chama função prática. Okay. Quando nós pensamos algo, primeiro devemos rever aquilo que nós pensamos. Podemos pôr na prática, fazer uma revisão daquilo que você pensou, numa maneira teórica. O ser humano tem esta capacidade, é diferente do animal. Nós temos a capacidade, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós mostramos, guiamos para dois caminhos, quer dizer, o caminho da razão. Se eu tenho aquela capacidade de pensar que isso que eu pensei, afinal de contas, é algo bom ou algo errado. É esta capacidade que diferencia o ser humano do animal. A capacidade de pensar. A capacidade Quer dizer, o ser humano está livre de pensar e decidir melhor, por si só. Por si só. É por esta razão que o ser humano será julgado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, no hadith, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que afinal de contas, rufi al-qalam an thalatha, quer dizer, 3 tipos de pessoas não serão julgados. Ou então, naquele estado, eles não vão ter que prestar as contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, ani na'imu hatta yastayqid. Aquela pessoa que esteja a dormir, naquele estado, ele não comete nenhum pecado, porque quando a pessoa dorme, ele está isento de todo tipo de atividade, está no seu estado de repouso. Depois, ani sabiyu hatta yaqil. A criança também não irá prestar ajuste de contas até atingir a puberdade. Quando a pessoa é criança, tem uma capacidade de pensar muito inferior em relação àquela pessoa que está em uma idade avançada. Depois, anil majnun hatta yaqil. O maluco também, o demente, não irá prestar as contas perante Allah subhanahu wa ta'ala porque ele não tem aquela faculdade de raciocínio, a capacidade de pensar boas obras. Agora, assim, Maulana chamaria para aquela pessoa que cresceu, como falou de criança, falou de quem, para a pessoa que cresceu e ela autoriza que a sua mente seja conduzida, manipulada e ele vai trabalhando. Para esta pessoa, como é que interpreta a mente dele? Está a usar bem ou está a deixar para um outro tempo? Neste estado, a pessoa, eu que creio dizer que se está sendo manipulado, está sendo utilizado, essa é a sua própria escolha, porque nós somos julgados, seremos julgados por Allah subhanahu wa ta'ala devido às nossas próprias escolhas. Ele tem que escolher. Ele tem que escolher. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Por exemplo, hoje em dia, os filósofos, eles dizem que certas pessoas se encontram desencaminhados por causa da genética, ou então por causa do ambiente em que eles se encontram. Posso concordar, se a pessoa está numa companhia de pessoas maléficas, é verdade que a pessoa pode cair também no erro. Através da genética, eles dizem se o seu avô era um indivíduo cometia várias atrocidades, então também a pessoa também pode levar aqueles ritmos. Mas o Alcorão traz uma coisa muito diferente disto. Não estou a discordar que, afinal de contas, o ambiente também leva a pessoa a cometer esses erros. Fala-se que o ser humano é o filho do ambiente em que ele se encontra. Isso é verdade. É um provérbio que muita gente fala. Mas, afinal de contas, o Alcorão traz uma coisa tão importante quando Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca das mulheres de Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam e a mulher de Lut alayhi salatu wassalam. Por que eu quero trazer esse exemplo? Porque essas pessoas viviam num ambiente religioso. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Daraballahu mathalan lilladhina kafaru mura'ata Nuh wa mura'ata Lut. Que Allah subhanahu wa ta'ala traz exemplo daquelas pessoas que negam na fé. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala traz o exemplo de a esposa do Nuh e a esposa de Lut. E diz de kanata tahta abdain min ibadina. Essas duas mulheres, ambas mulheres, estavam na companhia sob a autoridade dos nossos servos íntegros. Kanata tahta abdain min ibadina. Fakhanatahuma, mas elas traíram. Falam yughniya anhuma min Allah shay'a, e eles não ganharam nada, exceto vão entrar no inferno com aquelas pessoas que lá entrarão. Então, o que eu dizer com isso? Afinal de contas, é verdade que o ambiente faz com que a pessoa caia no erro, ou então se a pessoa encaminha-se. Mas aqui a mulher do Nuh e a mulher do Lut estavam num ambiente religioso, mas eles, aquele ambiente
não lhes valeu em nada. Não foi aquilo que se previa. Assim como podemos falar também do Faraó, assim teve também, uma mulher. Venho aí também, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Aqui, a mulher de Faraó. Faraó foi um homem que cometia várias imoralidades, mas a esposa vivia naquele mesmo ambiente, mas não caiu nas artimanhas do Faraó. E ela diz: قالت رب ابن لي بيتا في الجنة ونجني que Allah subhanahu wa ta'ala construa para mim uma casa no paraíso. Wanajini min Fir'aun, e salva-me do Fir'aun e da sua maldade. Aqui então chegamos à conclusão que é através da nossa mente que nós caímos nas artimanhas, é através da mente que nós conseguimos estar num bom caminho. Agora, para aqueles que dizem, por exemplo, naquele tempo colonial, tempo de houve problemas de racismo, problemas até racismo mental, onde eles diziam que para eles o preto é uma criança num corpo adulto. Quer dizer, o preto não tem que decidir nada, não tem que pensar nada, a agenda tem que ser deles, sua mente não serve, só você é que tem que cumprir. Para essa gente, estará a compactuar bem a mente deles ou eles precisam da sua autoridade, procurar a sua liberdade? A razão pela qual que houve uma grande revolução, se nós formos a ver na filosofia africana, houve muita gente que reivindicava esse tipo de correntes. E não só quando nós falamos de Kwame Nkrumah, havia lá certas correntes revolucionistas que lutavam contra esse tipo de princípio. Nem nós cá em Moçambique também. Por que aqueles todos os movimentos se uniram? Porque o ser humano, por sua natureza, mesmo que não vá à escola, mas sabe que precisa de uma certa liberdade. Porque não precisa alguém te indicar, vai na escola. Isso é algo que nem precisa de um nível acadêmico tão elevado. Para procurar sua liberdade. Para procurar sua liberdade. Cada o ser humano gosta de viver num sítio livre e pensar aquilo que lhe apraz. Então, essa era uma corrente que apenas tentava monopolizar as ideias das pessoas e depois disso tentar fazer o quê? Humilhar as pessoas. Agora, quando falamos, vamos voltar para o Salat. Muita gente usa tempo, usa sua roupa, usa seu corpo, mas nem todos usam a mente. Está no Salat, a mente está no negócio. Está no Salat, a mente está na machamba. Está no Salat, a mente está na fábrica. Como é que essa gente pode organizar a mente para estar também diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Bem, perante esta situação, se certas pessoas, afinal de contas, se encontram no Salat e a sua mente não está lá, isso deriva do seu fraco imã. Por exemplo, o Salat é um meio que a pessoa deve saber estar se comunicar com Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Então, certas pessoas estão lá no Salat só fisicamente, enquanto espiritualmente não se encontram lá. Então, essas pessoas devem velar perante o seu próprio imã. Devem velar perante o seu próprio imã. E últimas recomendações, Maulana. Como é que nós podemos, para o pessoal que ainda tem dificuldade de usar a sua mente como deve ser, como é que é? Na verdade, é por esta razão que esse é um trabalho que está sendo feito a nível religioso. Creio que toda religião faz isso, em criar o homem novo, trazer uma cultura de saber pensar. E não só os muçulmanos, também existem várias organizações que lutam, que estão engajados na luta para que o ser humano esteja num caminho certo. Por quê? Uma das coisas que destrói a mente é o uso das drogas intoxicantes. Nós sabemos que quando você usa qualquer tipo de droga, a sua capacidade de pensar diminui. Okay. Por exemplo, o álcool, porque Allah subhanahu wa ta'ala também trouxe a proibição do álcool, porque afeta na sua maneira de pensar. Para além de ser pecado, também afeta o seu estado. A gente vê quando alguém bebe, socializa-se com todo tipo de pessoa, ou então, se não for o caso, a pessoa torna-se indiferente, insulta qualquer um, não consegue comparar o mais velho com o mais novo. Isso aqui, alguma coisa você introduziu na sua mente e aquilo está a trazer efeitos que não são adequados para a sua mente.
não são coisas adequadas para a sua mente, palavras de Maulana Ali. Hoje foi mais um momento de conversa sobre a mente. A mente, de certeza, é uma coisa que nós temos que preservar. É a maior riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, para a gente saber conduzir, saber o que quer e como quer e aonde quer. E só assim, usando bem a mente, de certeza absoluta, esta mente vai chegar mesmo, vamos usar da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala quer, e nós não podemos nos deixar levar, que a nossa mente, não utilizar a mente que você tem, à espera de que o outro utilize a sua mente, utilize como ele quer. Você tem que ter sua mente, pensar, ter um pensamento próprio, princípio próprio, e avança com seu projeto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até o próximo programa.